Era uma manhã fria na Serra da Cantareira. Eu saí para tomar café com meu filho, ele tinha uns 12 anos na época. A gente tomou café e aí ele saiu correndo para o jardim. Foi lá brincar com os cachorros, balançar sob as árvores. Eu estava super atrasada, eu precisava ir trabalhar, precisava tomar um banho. Já fazia um mês que eu dormia em um quarto separado. Mas eu precisava ir para o banheiro, tomar um banho, e eu tinha que atravessar um corredor que passava pelo quarto do casal. E era uma tortura atravessar aquele corredor. Aquele corredor me fazia lembrar aquele tapa que eu recebi quando eu estava grávida. Aquele corredor me fez lembrar daquele dia que ele deu um soco no para-brisa do carro para não me atingir. Aquele corredor me fazia lembrar das várias humilhações, do desdém, das nossas várias discussões na frente das pessoas, dos nossos amigos, e ele sempre me dizia: fica quieta, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Eu cheguei lá no banheiro, tomei um banho, ele não se importou de entrar ali, e que eu estava num lugar, num momento íntimo. Às vezes ele até esbarrava no meu ombro de propósito para marcar território. Foram 12 anos de relacionamento. Nós estávamos em fase de separação. O nosso caso estava com uma advogada resolvendo a guarda da criança, as cláusulas, né, da guarda da criança, em relação também à pensão, em relação às visitas. E ele me dizia que ele não ia abrir mão de guarda nenhuma, porque ele não tinha mais a mulher, ele não tinha mais a mulher, mas ele tinha o filho. Para ele era uma questão de poder, era uma disputa. O filho era uma disputa para ele reafirmar a sua autoridade naquele relacionamento. Era uma forma de me atingir. No tom da sua voz eu já sentia o peso daquele ódio. Eu já ficava com medo, porque me fazia lembrar de muitos momentos em que culminaram em alguma agressão maior. Eu já sentia aquele tom e já me dava aquela sensação de encurralada. Aquele homem de 1,92 m, barbado, partiu para cima de mim. Mas eu não ia levar um outro tapa. Eu consegui correr, eu corri. Peguei a minha mala, fiz a minha mala, peguei o meu filho, esperei ele sair para trabalhar e fui por uma delegacia. Nesses 12 anos de relacionamento, muita gente me dizia que era um amor latino, que era um amor quente, que ele me amava, porque eram muitas flores nas vezes que a gente brigava. Eram os arrependimentos, os pedidos de perdão. Eu já perdi as contas de quantos ciclos da violência nós passamos nesses 12 anos. As pessoas romantizavam a violência. As pessoas banalizavam a dor. E eu também. Era um vício. Eu me sentia escrava daquela relação. Na verdade, a violência psicológica me escravizou naquela relação. E eu não fui a única, eu não fui a primeira e nem a última no Brasil que sofreu um tipo de violência como essa. Estima-se que no Brasil, que o Brasil seja o 5º no mundo que mais mata mulheres, estando atrás de El Salvador, Guatemala, estando atrás da Rússia. Estima-se que apenas no ano, nos últimos 12 meses, 17 milhões de mulheres acima de 16 anos sofreram algum tipo de violência física, sexual ou psicológica. Pasmem, acima de 16 anos, isso significa que é uma violência que começa cedo. Estima-se também que seja uma violência praticada por cerca de 80% de pessoas com quem a vítima tem ou teve relacionamento íntimo. É um tipo de violência que mobilizou a OEA, a Organização dos Estados Americanos,
a condenar, a responsabilizar o Brasil pela tolerância à violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha veio. Na minha época não tinha a Lei Maria da Penha. E ela veio para coroar uma luta do movimento das mulheres. Essa lei, considerada pela ONU a terceira melhor do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher, é uma lei que diz o seguinte, que violação a direitos humanos, que violência doméstica é uma violação a direitos humanos. É uma lei que veio ali enterrar a ideia de que um tapinha não dói. Sim, dói. Veio enterrar a ideia de que a violência deve ser banalizada. Veio enterrar a ideia de que quem briga de marido e mulher não se mete a colher, porque é preciso meter a colher. Veio enterrar a ideia de que mulher gosta de apanhar, a culpa não é da vítima. Essa lei prevê 4 pilares para o seu enfrentamento, para o enfrentamento da violência. Quais são eles? A assistência à vítima, a proteção à vítima, à mulher em situação de violência, prevê também a repressão, sim, é preciso reprimir a violência, mas também prevê a prevenção da violência. Eu gosto de dizer que esses pilares não funcionam sozinhos. Na verdade, sozinhos eles remediam, mas não enfrentam a violência doméstica. Essa lei, ela veio romper com uma cultura brasileira. Essa lei que veio no ano de 2021, comemorar os seus 15 anos de existência, apesar disso, existe um dado de que 51% das pessoas viram alguma mulher sofrer violência na sua frente. Na pandemia, a cada minuto, 8 mulheres sofreram violência. Não é qualquer tipo de violência. Nós não estamos falando de uma briga de bar. Nós estamos falando de uma violência que acontece em casa, entre 4 paredes. Inclusive, a ONU considera a casa um perigo para as mulheres. A casa, o lugar mais provável para ela ser morta. Lógico que eu estou falando de situações em que há um relacionamento abusivo. São dados assustadores que mostram que é um tipo de violência que é considerado uma epidemia. Uma epidemia. É um tipo de violência em que a mulher sofre em silêncio e que ela acontece de forma reiterada. Muitas mulheres passam anos vivendo violência psicológica, se sentindo culpadas, entendendo que contribuíram de alguma forma para aquilo, porque elas aprenderam que é assim que se vive, que é assim que ocorre esta dinâmica. A lei veio romper com isso. E eu vou te contar mais uma característica desse tipo de violência. É uma violência que adoece, que causa sofrimento. Tanto é que a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que é um caso de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde reconhece que é um tipo de violência que causa 2 vezes mais chances de acometer as mulheres com depressão. É um tipo de violência que o próprio Banco Mundial concluiu que há mais risco das mulheres sofrerem violência doméstica do que, pasmem, acontecer acidentes de trânsito. Bom, eu sou promotora de justiça há 23 anos. Eu fiz faculdade de Direito em Guarulhos e lá na faculdade eu comecei a fazer estágio no Ministério Público. E eu tinha um sonho de ser promotora de justiça. O Ministério Público ganhou atribuições possíveis de transformar a vida das pessoas, de defender a ordem democrática, de defender os direitos fundamentais das pessoas, das mulheres. A Lei Maria da Penha, inclusive, prevê uma gama ampla de atribuições do Ministério Público, é a única instituição que tem atribuição em todas as frentes.
atua em todos os processos onde há mulheres em situação de violência, fiscaliza os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, articula políticas públicas, inclusive tem a responsabilidade de cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E eu percebi que, como promotora de justiça do enfrentamento à violência contra a mulher, era preciso sair do gabinete. E veio lá atrás, de um curso que eu fiz no Núcleo de Estudos de Violência da USP, um projeto de prevenção, reconhecendo a estratégia de saúde da família como um serviço, como um lugar estratégico, e assim diz o nome, para prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Bom, primeiro, a estratégia ela é considerada pelo mundo uma das melhores políticas de prevenção de doenças, de agravos. Nós sabemos que no Brasil chega a atingir o programa 110 milhões de brasileiros. 110 milhões. Isso significa que milhares de agentes de saúde saem às ruas todos os dias para prevenir agravos, para prevenir o adoecimento. Vamos lembrar, violência contra a mulher acontece de forma reiterada. Agentes comunitários de saúde visitam a casa dessas pessoas continuadamente. Violência contra a mulher, as mulheres ficam em silêncio. Agentes comunitários de saúde conseguem estabelecer um vínculo com as cadastradas, que é assim que eles chamam, e romper com o silêncio, estabelecer um diálogo. Existe todo um comprometimento de levar informações para as cadastradas e contribuir na relação desta cadastrada com o serviço de saúde e com a ampliação do seu atendimento perante a rede de atendimento. Através deste projeto, nós chegamos a Guarulhos. Guarulhos, o Ministério Público de São Paulo fez uma parceria com a Prefeitura envolvendo as áreas da saúde, assistência social e coordenadoria das mulheres, até se tornou lei em Guarulhos. Nós fizemos nas regiões, nos 4 bairros onde há mais violência doméstica e familiar contra a mulher em Guarulhos, dos bairros de Pimentas, Cabo Sul, Cumbica e Bom Sucesso, atingindo 13 unidades básicas de saúde. Todos esses 240 profissionais que receberam a capacitação, receberam material, uma cartilha especializada desenvolvida para o programa, receberam 60 mil cartilhas para atender as 60 mil famílias que eles atendem. E eles aprenderam muita coisa. Eles aprenderam a conhecer os meandros da violência doméstica e familiar contra a mulher, aprenderam os instrumentos jurídicos, aprenderam o que é rede. Eu lembro de um agente de saúde que me disse o seguinte: agora eu vou começar a ensinar a minha filha de que ela não precisa encontrar o herói, que ela precisa ser a heroína das suas próprias vidas. Teve uma agente de saúde que disse o seguinte: quando a boca cala, o corpo adoece. Quando a boca fala, o corpo sara. Eu lembro de uma outra agente de saúde que disse o seguinte: eu resolvi lutar pela minha liberdade. E ela disse isso porque ela percebeu que aquela realidade também fez parte da sua vida. Assim como muitas outras agentes de saúde, até porque 90% da estratégia de saúde da família é formada por mulheres. E ela disse que resolveu lutar pela sua liberdade. Foi essa frase que me trouxe até aqui. Eu lembro de olhar para o meu filho e dizer: você não vai viver nesse ambiente de violência. Eu disse para ele: você vai ser um outro homem. E tem mais. Foi uma força lá do útero que fez eu tomar uma postura da virada. Eu sei que enfrentar a violência contra a mulher é um processo, mas aquele dia aconteceu comigo. 3 palavrinhas femininas me impulsionaram: a saúde, a justiça e a liberdade. E agora eu quero propor um desafio para você. Qual é o seu dia da virada?